Olá, gente linda de Jesus, gente linda do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo para o canal. E já de início aqui, gente, já quero pedir perdão aí, qualquer barulhinho que vocês ouvirem, a minha filha brincando no chuveirão lá fora. E eu tive que ligar um pouquinho o ventilador aqui, porque tá muito quente aqui em Maceió, muito quente mesmo. E aí na sua cidade, como é que tá? Tá muito quente? Tá chovendo? Porque aqui, gente, está daquele jeito, chamando a gente para poder ir tomar um banho de praia, porque o sol tá favorável. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem tá chegando aqui agora, né, não me conhece, quero já me apresentar para vocês. Meu nome é Altenice e esse canal aqui é bem diversificado. A gente traz uma variedade aí de conteúdo para vocês, feito com muito carinho, com muito amor. E já quero te fazer um convite. Isso mesmo, faz uma visitinha aí no canal. Se você gostar, já se inscreve e vem fazer parte desta família. Vem, vem, vem. Então, não vamos demorar aqui, né? Vamos fazer um vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre reeducação alimentar e jejum intermitente. Há poucos dias, eu coloquei aí no InShot um videozinho de uma evolução minha de um ano, né? Que foi com jejum intermitente e reeducação alimentar. E aí eu decidi fazer um vídeo para poder falar um pouco a respeito disso, né? Eu tenho uma certa dificuldade, a gente sempre acaba entrando nesse efeito sanfona, sabe? Emagrece, depois engorda de novo. Emagrece, depois engorda de novo. Então, assim, eu sou muito fácil para poder perder, mas também eu sou muito fácil para poder ganhar peso. E quando a gente fala em questão de ganho de peso, é relacionado a muitas coisas. É relacionado à alimentação, à má alimentação, estresse. Às vezes a gente acaba também deixando, né, principalmente nós mulheres, né, temos que sempre estar aí observando como é que estão nossos hormônios, porque quando desregula todo o nosso hormônio também, a gente tem um ganho de peso também. Eu falo isso porque teve um momento da minha vida que eu passei por isso e eu fiz todos os exames e foi isso. Meus hormônios estavam todo desregulado e então eu tive um ganho de peso. E aí a médica na época me passou, né, para eu poder ir para nutricionista e tudo. Mas para poder esse vídeo não ficar demorado, gente, eu quero falar aqui a respeito da minha experiência durante esses 2 anos, né? Quando eu comecei a minha reeducação alimentar 2 anos atrás, eu estava com 110 quilos. 110 quilos, se eu não me engano agora, porque é muita coisa que eu marco na minha cabeça, principalmente para poder estar trazendo vídeo para vocês. E aí eu decidi gravar esse vídeo agora, né? Como eu já tinha colocado no InShot um pedacinho de um vídeo, eu falei, peraí, eu vou gravar. Então eu tava assim, quando eu cheguei aí, eu tava ao extremo, porque eu tava sentindo muita dor nos meus braços, nas minhas pernas, no meu calcanhar, sentia muita dor no meu calcanhar, dava uma dormência no meu braço, sabe, de madrugada. E foi o peso que tava muito sobrecarregada, né, tava muito além do peso. E já tava usando já 46 a minha numeração de saia, de vestido. Então tava assim, um extremo, quando eu tava me sentindo mais bem. E aí eu tinha passado por umas situações também muito difíceis. E aí eu comecei a fazer a reeducação alimentar. Então eu até trouxe outros conteúdos a respeito disso. No meu Instagram também eu sempre colocava, compartilhava lá. Só que eu comecei de uma forma diferente. Porque antes, quando eu começava a fazer, eu tirava tudo, sabe? Eu não comia mais nada. E aí eu falei, não, peraí, eu não conseguia, porque aí eu tirava tudo, eu conseguia emagrecer e depois tinha uma compulsão alimentar. Por quê? Porque eu tava sentindo falta daqueles alimentos. Então, a gente tem que saber ter um equilíbrio. E aí dessa vez, quando eu comecei a fazer, eu falei, não, peraí, eu vou fazer diferente agora. Eu não vou tirar nada, né, da minha alimentação, mas eu vou ter um controle, né, eu vou aprender, né, a equilibrar. E foi aí que eu comecei a fazer a minha reeducação alimentar e eu comecei a equilibrar. Tipo assim, eu comia 4 pães, 3 pão, e aí eu passei a comer 2 pães, comecei a passar a comer 1 pão e meio, e aí depois e aí eu fui tirando, sabe? Fui tirando, diminuindo. Se eu comia muita besteira durante a semana,
eu passei a deixar para os finais de semana. E se eu comia salsicha, empanado, como é que fala? Hambúrguer, essas coisas que eu gostava muito. Aí eu fui tirando e optando por ovos. Hoje, assim, eu como bastante ovo, gente. Eu gosto e porque me ajuda demais a controlar. Então, chá, sempre tomei muito chá, sabe? Sempre. Tem até um vídeo aí falando, né, de um chá que ajuda a emagrecer, que realmente é muito bom, porque ele desincha muito. E aí chá, eu sempre tomei muito chá. E aí na minha reeducação alimentar é que eu tomava chá mesmo, sabe? Eu fazia aquelas garrafonas de chá, de hibisco, canela, cravo, da Índia, eu colocava e era chá o dia todo. E exercício físico. E aí passei um ano assim, exercício físico, chá. E aí perdi, né? Perdi peso. Aí eu fui para 90 quilos. Eu até fiz um vídeo aí falando, né? Fui para 90 quilos. Eu tinha perdido 11, 10. Foi para 90. E aí quando eu cheguei aí para 90 quilos, aí eu já tava melhor, me sentindo bem, né? Porque já tinha perdido esse tanto de peso e assim, não foi uma coisa sacrificosa, foi uma coisa que eu fazia 40 minutos de exercício e fui equilibrando, ok. E aí depois, quando foi agora no ano de 2021, no final do ano eu comecei a sentir muita dor no meu braço. Dor no meu braço devido a muitos anos que eu fazia selagem, trabalhei de cabeleireira, eu comecei a sentir dor no meu braço. E aí eu fui até no final do ano que eu falei assim, não dou conta mais de trabalhar com cabelo, parei. E aí quando entrou o ano de 2022, foi 2022, final de 2021 que eu parei com o cabelo porque eu não tava dando conta mais. Quando foi agora no ano de 2022, no começo, aí lá pro mês 2 começou a complicar mais a dor do meu braço. E aí eu tive que parar de fazer exercício. Porque realmente quando eu me exercitava, magoava mais ainda, meu braço ficava mais difícil para mim poder. Eu fiquei traumatizada, no caso, né? Eu traumatizei. Porque eu pensava, meu Deus, eu vou fazer os exercícios, vai machucar meu braço. E aí eu parei. E aí tive um pouquinho de descontrole também na minha reeducação alimentar, mas continuei sempre assim, mantendo, comer uma besteirinha, uma coisa sempre final de semana. Até essas receitas que eu trago para o canal, assim, de uma sobremesa, um bolo, alguma coisa diferente, é final de semana que eu faço, gente. Porque no meio da semana eu fico só no básico, porque o básico ele funciona assim. Eu vou deixar umas fotos, né, para vocês verem como é que eu estava quando eu comecei a minha reeducação alimentar. Então, olha só, hoje super orgulhosa de mim, gente. Saí do 46 para o 42, isso mesmo. Vestido G cabe em mim, vestido M. Então, assim, gente, é muita gratidão, muita alegria, mas tudo isso porque eu tomei uma iniciativa de começar. Não importando quando eu ia conquistar, mas eu comecei. Vocês viram a foto aí, então assim, o básico ele funciona assim, mas eu optei em fazer uma coisa com equilíbrio e devagar, porque assim, às vezes é muito conteúdo, às vezes a gente quer que algo aconteça de uma hora para outra e às vezes a gente acaba não conquistando, porque a gente quer muito aquilo ali, a gente fica naquela ansiedade, depois a ansiedade passa, vem aquele sentimento de frustração e e aí fica complicado. Então eu preferi assim, eu falei, não, vai ser devagar mesmo. Não me importa se chega com 2 anos, com 3 anos, que eu chegue aonde eu quero chegar, mas eu vou dar a iniciativa. E foi quando eu dei a iniciativa de fazer minha reeducação alimentar. Então vocês viram aí como é que eu estava, muito inchada, muito pesada, demais. Muitas roupas não serviam em mim. E aí eu equilibrei. Quando foi agora 2022, eu mantive, né, sempre assim, comendo o básico, arroz, feijão, de vez em quando uma salada, eu não gosto de salada, procurando optar mais por alimentação mais saudável e como umas besteirinhas no final de semana. Mas sempre no equilíbrio. E aí comecei também fazer exercício a vácuo.
como eu tava com dificuldade no meu braço, né, de fazer o abdominal, porque mexia muito com aqui, eu comecei a fazer mais ainda o exercício a vácuo, que ele é muito bom para o abdômen, principalmente para mulheres aí que tem diástase, teve bebê e aí teve diástase, é muito bom fazer. E aí eu fiquei no exercício a vácuo, fiquei na reeducação alimentar e aí entrou o jejum intermitente. Como eu não estava treinando e eu já conheço, né, o quanto o jejum intermitente ele é bom para o organismo, para a pele e para ajudar na perca de peso, eu falei, peraí, agora vai entrar o jejum intermitente. Desde quando eu comecei minha reeducação alimentar, eu já estava fazendo, mas eu fazia isso 2 vezes por semana, ok. Mas aí agora, no meio do ano pra cá, eu comecei mesmo assim a levar mais a sério o jejum intermitente na questão do que hoje, gente, a minha janta é 5h30 da tarde, no máximo 6 horas da tarde, é a minha última refeição. E aí, deixa eu explicar para vocês como fazer um jejum intermitente. Primeiro, eu vou falar o que causa o jejum intermitente no começo, quando a gente está começando a fazer, como o nosso organismo, o nosso corpo não está adaptado, é normal ter diarreia nos primeiros dias. Você vai sair do jejum no outro dia e aí pode acontecer de dar diarreia em você, dar aquela dorzinha assim, de dor de barriga, e às vezes você nem ir no banheiro e às vezes você vai no banheiro mesmo. Então, assim, é normal. Então, se você vai ver esse vídeo aqui e vai fazer o jejum intermitente, já fique sabendo que os primeiros dias é normal. E aí, como é que eu faço o jejum intermitente? Minha última refeição é 5h30 da tarde, às vezes 6 horas da tarde. Depois da minha última refeição, não pode se comer mais nada, só tomar água. E se tomar um café, tem que ser café sem açúcar. Água e café sem açúcar. Então, minha última refeição é esse horário. E aí eu vou comer no outro dia 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Então passa aí de, quando eu faço 6 horas, quando chega nas 6 horas do outro dia, já se passaram 12 horas. Então eu sempre fico nessa meta de 15 horas, 16 horas de jejum intermitente, 14 horas de jejum intermitente. E o que acontece? No começo, a gente tem aquela compulsão. No primeiro dia você fica assim, meu Deus, eu preciso comer. Mas aí, bebe água, sabe, relaxa, lê um livro, ocupa sua mente e depois você vai se adaptando. Depois de 2 dias que você fez o jejum intermitente, 3 dias, você se adapta de um jeito que você não sente mais aquela vontade de comer, sabe, que a gente fica no começo. Hoje, às vezes no meio da semana, às vezes eu tô no processo do jejum e às vezes dá 9 horas da noite, dá aquela vontade de comer, sabe? Aquela vontade aí. Tem vezes que eu quebro o jejum, não sigo em diante com ele, sabe? Às vezes eu peço minha menina fazer uma pipoca, faço uma pipoca pra mim. Às vezes eu venho aqui pra cozinha, como às vezes até uma bolacha, normal, gente, é normal. A gente não pode ficar com aquela coisa na cabeça, assim, aquela ditadura, sabe? A gente precisa ter equilíbrio e controlar, sabe? Então, a fome, às vezes ela é emocional, às vezes não é porque o seu organismo tá precisando de alimento, às vezes é emocional. E o meu caso é. Então, assim, quando eu tô preocupada, tem alguém ligando aqui. Quando eu tô preocupada com alguma coisa e aí eu começo o jejum, faço a minha última alimentação 5h30 da tarde, 6 horas, e aí eu vou dormir e às vezes eu tô muito preocupada e acaba me causando fome, mas não é porque eu tô com fome. E às vezes eu falo, não, peraí, eu não tô com fome, então eu não vou comer. E às vezes eu falo assim, não, eu tô tão assim preocupada, eu vou abrir essa exceção hoje, eu vou comer alguma coisa. Então, porque se a gente morrer amanhã, acabou, né? Então tudo tem que ser no equilíbrio. E aí eu faço assim, minha última refeição de 5h30 da tarde, às 6 horas, no outro dia eu vou comer 9 horas da manhã, 10 horas. Então sempre fico 15, 16 horas e já cheguei a fazer até 18 horas de jejum intermitente. Hoje eu não faço mais, mas às vezes eu faço. Pra mim não tenho nenhuma dificuldade mais de fazer um jejum de 18 horas, não tenho. É uma preferência minha mesmo de comer 9 horas da manhã. Até porque eu vou cuidar de casa, vou arrumar casa, vou cuidar de filhos, vou fazer vídeo para o canal, então também eu preciso ter energia, né? E o alimento é que traz energia pra gente. Então quando você vai quebrar o jejum intermitente no outro dia, quebrar é o quê? Não é quebrar o jejum, gente, quando você vai finalizar o seu jejum. Sempre opte por comer coisas líquidas, sabe? Uma papinha de aveia, né? Com leite desnatado, ou um mingau, alguma coisa que seja líquida.
Eu, gente, às vezes eu como, mas eu falo pra vocês que nem sempre, sabe? E eu sempre finalizo meu jejum quando é de manhã, eu sempre como uma bolacha, um pão. É a minha realidade, entendeu? Então não adianta eu chegar aqui e dizer assim, ah, eu finalizo meu jejum com isso, com aquilo. Às vezes com uma fruta, às vezes tem fruta aqui em casa, eu finalizo meu jejum com uma fruta. Mas antes, quando amanheça o dia e tal, que eu vou fazer minhas coisas e eu vou finalizar meu jejum, eu bebo água. Então assim, bebe água antes de se alimentar. Então, quando eu vou finalizar com alguma comida mais leve, como uma fruta, aí sim, mas se não, bebam água. Mas mesmo assim, gente, beba água, viu? Vai finalizar o jejum, tome bastante água primeiro, até porque o organismo tá ali tanto tempo sem se alimentar para poder já introduzir alimento, né? Não é bom, não é o certo. Todas as vezes que a gente vai finalizar um jejum intermitente, a gente tem que finalizar ele com líquidos, entendeu? Então, mas às vezes a gente vai já finalizar o jejum com uma sopinha. Então na sopa já tem, né, o líquido que é o caldinho da sopa. Mas se não for, entendeu? Bebam água, finalize com líquido e depois vai introduzindo aos poucos uma alimentação normal do seu dia. Então o jejum intermitente ele é muito bom, resolve sim, tente fazer, tem um equilíbrio aí dentro da alimentação, o jejum intermitente. Então sempre de manhã eu acordo no jejum e aí no momento que eu tô de jejum, aí eu vou fazer meu exercício a vácuo. Voltei agora, gente, esse mês de novo, né, fazer meus exercícios, a treinar em casa, porque eu treino em casa, eu voltei. E eu não tava fazendo por causa disso, mas aí agora eu voltei, tá? Com 3 semanas que eu voltei a treinar. E aí eu quis gravar esse vídeo, vou deixar umas fotos aí agora pra vocês verem. Não me pesei esse ano, porque foi uma coisa também que eu participei muito de live, pessoas falando, né, sobre perca de peso. E sempre o profissional falava assim, ó, não fique se pesando, porque quanto mais você se pesa, mais você se cobra. Então foi uma coisa que funcionou pra mim também, eu não fiquei me pesando. Esse ano eu não me pesei nenhuma vez, que eu me lembro não. Eu acho que eu me pesei uma vez, ou eu fui me pesar quando a minha menina tava grávida, mas parece que a balança não tava funcionando, foi isso mesmo. Não tenho lembrança que eu me pesei esse ano. E aí o próximo ano é mais uma meta, né, porque não cheguei, entendeu, aonde eu quero chegar. Mas o próximo ano eu quero uma meta aí a alcançar e quando for no final do próximo ano, com fé em Deus, ou no meio do próximo ano, eu venho fazer mais um vídeo a respeito. E eu vou, nesse ano agora, eu vou dividir muito com vocês a questão do jejum intermitente, minhas alimentações, vou trazer muito conteúdo assim também pra gente ter aí uma meta juntos. Vamos comigo fazer uma reeducação alimentar? Vamos comigo fazer um jejum intermitente para poder a gente perder peso, se sentir mais saudável, porque esse vídeo eu não tô falando assim, a gente tem que emagrecer, não, gente, a gente tem que procurar ter uma vida mais saudável possível, porque faz bem pra gente, faz bem pra nossa autoestima, faz bem pra tudo, tudo, quando a gente está cuidando do nosso corpo, a gente só ganha, só ganha. Tem uma frase que diz assim, a gente precisa aprender a ser casa pra gente. O que é casa? É lugar de descanso, de aconchego, de cuidado, né? Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar e fazer o melhor por nós. E em primeiro lugar, gente, depois do espiritual, é a nossa saúde. É a gente procurar sempre ter uma alimentação saudável, cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, com amor, com carinho. Não é isso? Então vamos priorizar também isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. Eu agradeço muito a você que está chegando aqui no canal, vocês que me acompanham desde o início. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas porque eu precisava, né, explicar bem o processo e deixar essa dica para vocês aí. Vale a pena sim se cuidar, se amar, fazer uma reeducação alimentar, um jejum intermitente. É muito bom. Então, gente, ó, beijos, beijos e ó, até o próximo vídeo. Assim o Senhor nos conceder. Tchau, tchau!